Bora, meu povo. Muita paz para vocês. Vamos para a nossa aula 9 de higiene e profilaxia. Hoje nós vamos falar em esgotamento sanitário. A aula é curta, vai haver... são dois vídeos para vocês, certo? E com essa aula, a gente finaliza higiene e profilaxia, certo? Veja só, o que é, na verdade, o esgotamento sanitário? A aula é muito curtinha, certo? É algo assim não tão comum para a gente, não foi para mim, não vai ser para vocês, porque quando a gente fala assim, esgoto, é aquele conjunto, né? De água podre, de porcaria que está ali, né? Que sai das nossas casas, que sai das ruas e vão pelo esgotamento, certo? O esgoto sanitário é o que, na verdade? É o despejo líquido constituído de esgoto doméstico, industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. Ou seja, do meu jeito, é aquele lixão líquido em que está assim a mistura do líquido com o sólido. E o esgotamento sanitário, a função dele é pegar essa água que está aí nesse esgoto, tratar e devolver para o meio ambiente. Olha que incrível. Aqui para nós, que ninguém nos ouça. Sinceramente, eu não sabia. Certo? É assim, não é que eu não sabia por uma questão de não alcançar um pensamento, um raciocínio do que, para onde é que vai, o que é que acontece, se perde. E não é assim. Esse esgoto ele é tratado para devolver a parte líquida para o meio ambiente, geralmente os rios. Então você veja o quanto é importante essa questão do esgotamento sanitário. Aqui tem assim, ó, tipos de esgotamento sanitário: coletivo e individual. Eu não sei se vocês não são pobres como eu, certo? Sempre são ricos, graças a Deus, senão eu não ganhava meu dinheiro ensinando. Antigamente, e eu peguei isso, quando se tinha casa, lá no fundo do quintal tinha o que eles chamavam de fossa. É isso que eles chamam aqui sistema individual ou estático, ou seja, não passa por nenhum processo químico, né? Ou industrial para purificar essa água. Se fazia um buraco bem grande um buraco, e a gente até já tocou nesse assunto. Esse buraco, eles faziam uma tampa de concreto, né? Para poder tampar, seria um tampão, e no meio botavam um tubo bem grande. Eles diziam que ali era um suspiro. E eu nunca entendi muito bem o que era aquilo. Mas, na verdade, todo o esgotamento que vinha da cozinha, do banheiro, da casa como um todo, ia para dentro daquele buraco. Agora, quando esse buraco enchia, ao transtorno, tinha que pegar, aterrar ele e fazer outra fossa. E assim sucessivamente. Quais eram os problemas? Olha, gente, isso aqui é chave, viu? Quais eram os maiores problemas? A contaminação do solo, porque não tinha nenhum tipo de tratamento. Era um pedreiro qualquer que fazia o buraco, botava o tubo, acabou, captava o esgoto, quando enchia, tapava, fazia outro. E como naquele tempo existia muita cisterna, a água que nós bebíamos, eu bebi durante muito tempo água de cisterna, muito gostosa por sinal, muitas vezes a água da cisterna era perto, ou a cisterna era perto da fossa. Ou a fossa era mais alta, a cisterna era mais baixa, no final do terreno, e a contaminação acontecia, certo? Hoje, nós já temos a Embasa responsável por isso, né? Que ela tem a canalização do esgoto, né? A necessidade de ser canalizado, porque são resíduos orgânicos,
e que põe em risco a saúde de uma comunidade, certo? Vamos embora. Qual é a importância? O sistema de esgotamento sanitário serve para minimizar a ocorrência de doenças na população. Acabei de falar, né? Os micro-organismos, os vetores que estão ali, a putrefação que está ali, ocasiona a contaminação do solo. E essa contaminação do solo vai até as plantas e no plantio vai ser colhido e nessa colheita vai até a mesa da gente. Então, o esgotamento sanitário, ele tem a função, essa parte toda branca que ficou aqui, provavelmente eu esqueci de colocar uma gravura aí, viu? Por isso que está assim, essa parte branca bem grande. Então, assim, a importância do esgotamento sanitário é justamente evitar essas doenças. Repare que tudo que a gente falou até agora sobre higiene e profilaxia é para evitar doença. A gente falou na vigilância sanitária para evitar doença. A gente falou no saneamento para evitar doença. A gente está falando para evitar doença e por aí vai. Quais são os objetivos do esgotamento sanitário? A construção do sistema público de esgotamento sanitário tem como objetivos a coleta do esgoto individual ou coletivo. Ou seja, a casa tem o sistema dela para casa e da casa vai canalizar para o esgotamento público, da rua. O transporte e afastamento rápido e seguro do esgoto, porque esse esgoto ele tem que ser tratado. Então, rapidamente é levado para um determinado... Inclusive, o vídeo que vai passar aí para vocês depois, ele fala exatamente isso. Isso parece que é canaleta, não, gaiola, em que parece realmente um gradeado, em que aquele monte de líquido sujo vai passando e aquilo que é sólido vai ficando e só passa o líquido, né, para ser tratado. Seja através de fossas ou de sistemas de rede coletoras, ou seja individual ou através da rede pública. O tratamento e disposição final, isto é, o destino a ser dado ao esgoto tratado. E que geralmente pode ser devolver para o rio, pode ser devolver para o meio ambiente, pode ser aproveitado para fazer uma outra coisa, fazer uma irrigação de alguma horta, de alguma plantação. Na agricultura tem muita serventia isso. Esse líquido, né, mal utilizado, muitas vezes é colocado na lavoura, regando as plantas, porque aí não desperdiça água e ainda você tem um líquido que é rico em matéria orgânica. Aqui, claro, evidentemente, gente, que aqui as gravuras e até como é que se chama? Os tópicos as gravuras é para ilustrar, para que você tenha uma ideia de como é, porque aqui eu mesmo não entendo. Me bote aí que eu não tô. Aqui dá para ver que da casa tá saindo, ó, a tubulação para um tubo reto que ele vai levar para um sistema até chegar à rua. Mas assim, detalhes não tem. Eu até encontrei um vídeo falando das fossas sépticas, né? Eu comecei a ver, achei interessante. Quem tiver curiosidade, bota lá, fossas sépticas. Tem um cara que fez como é que chama? Um negocinho, uma miniatura. Um esquema de miniatura que ele estava explicando bem pra caramba. Ele era, como é? Encanador. Mas aí eu pensei, meu Deus, meus meninos vão passar praticamente quase 20 minutos ouvindo isso. Para quê? Será que quando acabar eles vão montar um esgoto, uma fossa séptica? Vão cavar um buraco para fazer? Então, assim, existem coisas que é para que você tenha uma ideia, para que você entenda o que é que acontece com a água que sai de nossas casas. A gente não para pensar nisso. Repare, a gente falou do lixo. O lixo, até que as pessoas pensam, porque é algo que todo dia a gente colhe esse lixo, né? Mas você sabe que o caminhão vai passar. Mas o esgoto que vai pelo cano da pia, por debaixo da pia, que você só lembra dele quando entope. Você vai querer saber o banheiro, você dá descarga, como é que acontece, que desceu, como é que faz, Ninguém pensa nisso. Então, esses esquemas que estão aqui
É algo, essa caixa de gordura, eu já vi uma vez, né? Numa casa na ilha, né? Entupiu lá qualquer coisa, aí eu vê lá a caixa de gordura que tá, e realmente é uma caixinha que antecede o tubo que vai dar no esgotamento antes até de chegar no da rua, em que ali vai passar, é como se fosse passar todo o esgoto da casa. Tanto é que por isso chama caixa de gordura. Quando você abre, dá nojo, o mau cheiro, que tem que ser limpa. Porque, olha, essa canalização, se você não limpar, tudo que você joga ele volta. Repare quando entope alguma coisa no banheiro, quando está entupido, você dá descarga, a água começa a subir, daqui a pouco começa. Uma vez aqui foi assim: subiu do vaso, daqui a pouco subiu do ralo do banheiro, e aí você entra em parafuso. Que você tem nojo, certo? Então, aqui é só um esquema para que vocês vejam como é saindo de toda a casa uma canalização que vai passar por aqui pela caixa de gordura ou um outro recipiente que faça essa passagem e vai cair em um tubo direto que vai, ó. Repare que aqui tem uma outra caixa, que aqui ele diz que é o quê? Uma caixa de inspeção. Pelo nome, deduz, que eu não sei, não sou encanadora, certo? Que é uma caixa que antecede. Quando houver algum problema, primeiro vai nela para ver se consegue resolver até você chegar na caixa de gordura. Ou seja, a gente só não vai ter acesso à rede pública, que quando isso acontece tem que ser o pessoal responsável por isso. Na sua inexistência, ou seja, se não houver esgotamento sanitário naquela comunidade, utiliza-se a construção da fossa séptica, que recebe os dejetos transportados através da água, ou seca, que recebe os dejetos diretamente sem água. Ou seja, é a fossa que eu falei nesse instante, certo? Então, o que ele diz? Se você, no local onde você mora, geralmente no interior tem muito disso, né? Subúrbio, hoje quase que não, né? Depois da Bahia Azul, quase você não tem locais que não tem esgotamento sanitário. Você faz a fossa, né? Existem algumas pessoas que, inclusive, jogam no meio da rua. Antigamente, quando tinha aqueles banheiros no interior, do fundo de quintal, certo? Em que no lugar do vaso sanitário era um cubo de cimento com um buraco no meio e que você tampava com uma tábua. E você tinha que se segurar direito, porque ela escorregava para danar, né? Criava limo e o pessoal sentava. Então, assim, existem coisas que a gente não sabe dar valor, e uma dessas coisas é a questão do serviço de saneamento básico, em que você tem o serviço de água encanada e o do esgotamento sanitário. Essa tubulação, esses meios de transporte da água e do esgotamento passam totalmente distanciados e altamente tratados. Aqui, um local, vocês não devem conhecer isso, mas a periferia, antigamente aqui nos Alagados tinha muito e ainda tem. Ó, um local onde não tem esgotamento sanitário e também, consequentemente, não tem educação. Sabe por quê? Porque provavelmente todas essas pessoas que moram aqui como é que chama? Extremidade, não. À beira dessa coisa aqui, que eu não sei que diacho isso aqui, esgoto mesmo, esgoto a céu aberto, todos eles devem jogar todo o esgoto aqui, inclusive o lixo. Aqui, provavelmente, eles vêm com o balde cheinho de lixo e jogam aqui. Provavelmente, o caminhão do lixo não passa aqui, mas deve haver, em alguma proximidade dessa, um container que capta esse lixo e o caminhão passa em alguma estrada, em algum local, mas tem. Se é uma coisa que nós não podemos nos queixarmos, é a questão da limpeza pública. Agora, a gente sabe, nós vimos na outra aula, que não depende só de um governo. Depende também da consciência de cada um. E como para ter consciência precisa ter educação, e educação nosso país não tem, fica difícil da gente exigir que esse povo todo aqui entenda. Ele vai passar a noite toda batendo muriçoca, se queixando na televisão, no bocão, mas ele é incapaz de ver que é justamente
a ação predatória do ser humano que faz tudo isso aqui. O que deve ter de muriçoca aqui, de mosca, rato. E a gente sabe que isso aqui existe aqui pertinho da gente. Aqui uma outra situação, certo? Em que eles estão construindo a questão do esgotamento sanitário, certo? Não é o mesmo lugar, apesar de parecer, eu até cheguei a pensar que era o mesmo lugar, mas não é. Então, aqui eles estão fazendo a canalização para que haja o esgotamento sanitário, né? Pare para pensar. Lavar os pratos, tomar banho, os dejetos do banheiro, a água tá ali. Você está lavando o prato, ali tem água, você está no banheiro fazendo sua higienização, no banho, na escovação do dente, no vaso sanitário, tem água. Você está fazendo outras coisas, está lavando a casa, tem água. A gente nunca parou. Eu mesmo, sinceramente, a vocês, quando eu escrevi isso aqui, quem botou pare para pensar, porque eu, na hora, parei para raciocinar. Gente, a gente utiliza muita água para nossa limpeza e ela vai pelo ralo. Desperdiça? Evapora? Se evapora, como é que evapora se ela passa por dentro do tubo? E aí, a gente descobre, eu pelo menos estou lhe sendo sincera, a gente descobre que toda água que é de uso para higienização, em todos os sentidos, ela volta para a natureza. Ela é tratada, volta para a natureza e possivelmente retorna para as nossas casas. Aí a gente para e pensa assim, poxa, e o quanto a gente desperdiça de água? O quanto a gente usa a água de forma errada? Então ele diz o seguinte, essa água precisa retornar para algum lugar. E essa função compete aos serviços de esgotamento sanitário. Separar os resíduos sólidos da água, tratá-la e devolvê-la para o meio ambiente, de forma a não causar danos à nossa saúde. Pense naquilo que na hora que eu acabei de ler, eu disse, poxa, é como se tivesse jogado assim um balde de água fria de ignorância, a palavra certa é essa. Em que nós nos causamos os males por ignorância. Mas não ignorância de ignorar. Ignorância porque você é ignorante mesmo. Eu me senti assim. Coisas que a gente faz e que não devia. O desperdício que a gente tem que não devia. Entendeu? Então, toda a água usada, toda a água utilizada, ela retorna ao meio ambiente. Não sei se vocês já ouviram essa frase, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso é com nós, seres humanos, que a gente morre e toda a matéria orgânica volta para a terra, aduba e nasce outros seres, vivos ou não. Assim é com a água, assim é com o alimento, ou seja, as transformações para transformar em uma outra coisa qualquer, mas transforma. Às vezes até aproveita, a gente viu a questão do lixo. A reciclagem do lixo faz você fazer do lixo ouro. Então, é para a gente parar e raciocinar que a gente poderia ter uma terra, nós poderíamos ter um planeta muito mais viável, muito mais satisfatório para a nossa saúde. E nós não temos. Nós sabemos levantar a bandeira, ser contra isso, ser contra aquilo, mas a gente não faz nada para isso. Aqui, de novo, outra gravura. Aqui essa gravura eu achei interessante porque você tem todo um sistema de esgotamento sanitário, em que depois ele vai voltar para cá para ser tratado e volta para o rio. Ele volta,
para o rio. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente usa aqui na casa, passa por uma estação de tratamento, lá no caso nosso é Embasa, para devolver esta água para os nossos, os nossos rios, né? Depois de devidamente tratado. Então, aqui é só um esquemazinho básico para que você veja que tudo sai do rio. Lembra da aula passada, quando a gente falou da água? A água que a gente usa sai de um rio, sai de uma instância, sai de um recipiente que coleta essa água e que depois de tratada vem para as nossas casas, vem para as nossas casas e depois de usada esta água volta de novo para os rios. É bonito isso. É um ciclo. Sai do rio para casa, da casa para o rio, do rio para casa, da casa para o rio. É um ciclo. É um ciclo porque ele se fecha. Bem, eu disse assim, gente, o que é que eu preciso, o que é que eu posso fazer para a disciplina, fácil como é a higiene e profilaxia, fechar de uma forma que ligue esses meninos à questão da saúde propriamente dita, diretamente, naquilo que a gente consegue, não é conviver, consiga exercer a higiene e o processo do adoecer. Repare o que diz o texto. Eu faço questão de ler porque esse aqui foi de uma reportagem. As doenças transmitidas através da ingestão de água e alimentos contaminados estão entre os principais riscos para a saúde. Mais de 250 doenças podem ser transmitidas desta forma, causadas por agentes infecciosos, toxinas, que são as substâncias liberadas por esses micro-organismos, produzidas por agentes infecciosos ou por organismo marinho, eu acabei de dizer, os micro-organismos de uma forma geral, e contaminantes químicos, ou seja, substâncias químicas que essas indústrias, as fábricas jogam nos nossos rios. Em países em desenvolvimento, olha, é nós, viu? Onde a infraestrutura de saneamento básico é inadequada ou inexistente, o risco de transmissão é ainda maior, visto ser relativamente comum a contaminação das fontes de água e de alimentos com resíduos fecais. Ó, gente, quando ele diz assim, quando eu digo países em desenvolvimento, somos nós, e que onde a infraestrutura de saneamento básico é inadequada, não quer dizer que a nossa Embasa ela não trabalhe direito e não tenha uma infraestrutura adequada. Não, ela tem. É excelente. Mas acontece que ela sozinha, ela não pode, como é que se diz, resolver todo o problema de saneamento. Enquanto ela está montando uma infraestrutura de tratamento da água e do esgoto, milhões de pessoas estão fazendo o contrário, até porque para não pagar. Lá na frente, vocês vão ver a questão envolvendo a situação socioeconômica. Gente, quanta gente ainda hoje, em pleno século XXI, não tem água encanada. No interior, Porto Artesiano, tem muitos ainda. Esgotamento sanitário, muita gente ainda tem fossa. Cada um tem sua fossa individual. Então, a Embasa sozinha, isso estou falando a nível de estado da Bahia, ela não tem condição de fazer um esgotamento para determinar as pessoas e que não vão pagar, eles não querem pagar. Não podem pagar. Eu não vou deixar de fazer minha fossa, que eu vou ali, faço o buraco, tapo, às vezes não precisa chamar ninguém para fazer, o próprio dono da casa faz, e não vou pagar mensalmente. Então, existe como é que eu vou dizer? Muitas ações, muitas situações em que faz com que seja uma afirmação, infelizmente, real, em pleno século XXI.
A maioria dos agentes infecciosos pode ser adquirido da transmissão feco-oral, resultante da contaminação de água e alimentos por dejetos, direto ou indiretamente. Diretamente, se você tem uma... Olha o desenhozinho, me mostra tudo, ó. Seu Zé aqui, defecando no sol, a casa tá aqui, mas vai defecar. Não tem isso ainda hoje? Claro que tem. E não precisa ser no interior, não. Não precisa ser no interior, não. Aqui na cidade. Então, vamos embora. Está defecando no solo. Automaticamente, esse solo contaminou. A plantação que for plantada aqui vai se contaminar. E automaticamente, fora que ele, as mãozinhas, olha, tem uma mão aqui no chão se segurando e a outra aqui na perna, que quando ele levantar, possivelmente ele não vai lavar a mão. Malmente vai meter a mão dentro d'água de um balde que deve estar atrás da casa, vai sacudir, enxugar na roupa, vai sentar à mesa, ou essa alimentação foi plantada em um local que já está contaminado, que não tem saneamento básico, ou ele, pela higienização inadequada, vai se alimentar e levar à boca os alimentos, que até pode estar muito limpinho, mas a mão está suja. E, consequentemente, as doenças vão aparecer. É um ciclo, porque depois ele aqui doente, vai defecar de novo e vai voltar para... Ou seja, é um ciclo. E muitas vezes, a forma de... A gente já viu isso, a forma de armazenar, né? Os utensílios que vão proteger, que vão cozinhar os alimentos, que vão... como é que chama? Vão guardar os alimentos, certo? Estão contaminados. Pode até não ser pelo dono da casa, pode até não ser aqui por Zezinho, mas pode ser por uma mosca que pousou, por uma barata que passou, por um ratinho, por as formigas, que todo mundo diz que formiga, né? Tem formiga, não, é bom para as vistas. Para as vistas e para outros vermes mais. Então, isso é uma transmissão feco-oral. Ou seja, você não comeu cocô diretamente, pegando cocô e botando na boca, mas indiretamente você adquiriu as fezes, resíduos fecais. Aqui a contaminação pode ocorrer antes, durante ou após o preparo dos alimentos. E pode estar relacionado com a preparação inadequada, a gente já falou isso. Alimentos não lavados adequadamente, cru ou mal passado. Com a manipulação sem higiene correta, mãos que não foram adequadamente lavadas, ou com contato com insetos, mosca ou barata, foi o que eu acabei de falar. Aí tem, nesse desenhozinho, você vê aqui, ó, poxa, uma salada, dá vontade, inclusive, quando você olha tanto verdinho, mas você não lembra a quantidade de micro-organismos que possivelmente está ali, que você precisa higienizar. Você aí higieniza ele, beleza, daquele jeitinho que o doutor Bactéria ensinou. Quando você vai preparar a salada, dá um bruta de um espirro e cai em cima da salada. Às vezes até você não faz isso na sua casa, mas o nosso profissional do restaurante que está ali faz, não é ele? Ele pega e faz. É instintivo, é mecânico, é rotineiro. Então, são hábitos que, infelizmente, a pessoa às vezes faz. Você pode acreditar que as pessoas fazem isso muitas vezes e não sente o que fez. Não pensa no que fez. Certo? Então, um espirraço aí em cima de uma salada, já pensou? E aí vai para o restaurante, aquela salada bonita, naquele prato bem bonito que vocês só frequentam, restaurante chique, e tá aí você comendo, né, catarro dos outros. Eu sei, tô vendo as caras feias que vocês estão fazendo aí. Tomara que vocês estejam jantando, ou almoçando, ou tomando café é bom café da manhã, estômago vazio. Aqui eu adorei essas gravuras. Vai ser melhor ainda se vocês estiverem comendo alguma coisa. Ó, a pessoa... Isso aqui é prático em restaurante. Fez a comida e experimenta um pouquinho, ninguém tá vendo, mete o dedão e bota na boca. Tá gostoso, aí bota o dedo que botou na boca, bota de novo no prato para experimentar. Olha um cabelinho dentro do prato. E a gente tem que dar graças a Deus se esse cabelo for da cabeça. Se for de outro local, tá desgraçado. Olha aqui, se for de uma barba dessa aqui, cheia de nicotina, cheia de saliva que ele fala,
a questão da higienização, homens, as barbas devem ser higienizadas. Tem gente que cria barba que nem lembra que ela existe, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, fumando. Olha o estado. Tá na cozinha, olha o estado do chapéuzinho dele, que eu nem sei como é que chama esse chapéu de cozinheiro. Os cabelos aqui para fora, cheio de cabelo na barba, um cigarro na boca, né? E em cima, exatamente, aqui provavelmente já caiu algumas cinzas do cigarro. E aí você vai lá e come depois. Olha o outro aqui, assoando o nariz, possivelmente na toalha que ele enxuga a mão, que enxuga os talheres. Ele está enxugando. E aí depois ele volta com a faca e continua fazendo. Isso aqui, se for carne, então, entendeu? Você vai me dizer, gente, que isso não é possível acontecer? Claro que é. Aquela lanchonete do cachorro-quente. Aquela lanchonete do cachorro-quente. Em que você, no molho do cachorro-quente, ali o dedo já cortou, já foi sangue. Ali já foi tomate podre, mosca que caiu e ele não viu. E vocês comem. Mas é verdade. Você chega na lanchonete. Quando eu chego na lanchonete dessa, várias vezes eu fui para lanchar e acabei comendo outra coisa totalmente diferente. Porque eu vejo aquele negócio do. Não sei como é que chama aquilo que bota o pão para esquentar, que é desse tamanho. Tostadeira. Sei lá. É aquele negócio que ele frita o ovo ali mesmo, né? Muda. E aí você vê que quando termina, ele vai raspando com a espátula para tirar o resíduo. Quantas vezes ele usa aquilo durante o dia? Ele lava no final do dia? Eu quero é prova. Eu estava vendo essa semana que passou, essa patrulha de não sei das quantas, na Record. Eu gosto muito, porque passa todo dia de manhã. Ele vem numa padaria, pão cheirando, eles até comentaram, o pão tá cheirando. Quando chegou lá dentro, a máquina que faz a massa do pão, ele olhou para dentro, tava o resto da massa que fica grudada, a resseca e fica lá. Ele estava fazendo outra massa por cima daquela massa que estava lá ressecada. E ele chamou atenção. Quando termina de fazer o pão, tem que limpar. Isso aqui é sujeira. Ele saiu apontando, isso é sujeira. Ele pegou o pão todinho que estava dentro do balaiozinho e jogou fora. Como é que chama? O avental do cara, do padeiro, mais parecia um pano de chão. E isso, gente, é o que a gente passa pela rua, é o que a gente come pela rua. E aí, assim, a gente prega muito a educação, a higienização, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, se a gente for fazer uma revisão, a gente comete muitos erros. Nós cometemos várias infrações. E são essas infrações que dão lugar a que ao nosso padeiro, o nosso açougueiro, continue fazendo as mesmas coisas. Nós não temos fiscalização. A própria população não faz a fiscalização, tem medo, tem vergonha, não quer muita agonia, não. Eu mesmo não faço, não. Para eu fazer barraco, aliás, eu não me lembro de ter feito barraco. Eu chamo até o gerente do estabelecimento, como a menina da padaria daqui, eu já chamei 3 vezes o gerente daqui do mercadinho. Eu disse, olha, a menina sua que está na padaria, ela não tem higiene nenhuma. Ela bota uma luva para se proteger e não para proteger o pão. Quando chega o balaio, com a luva que ela pega o pão, ela pega o balaio. E ela está conversando e ela brinca com um, ela brinca com o outro. E os cuspes descendo e o povo levando o pão para casa. Então, são coisas que a gente dá lugar. Não precisa fazer barraco. Basta que você chame a pessoa de competência. Melhorou? Não. Foi o que eu fiz. Não compro mais pão aí. Vou comprar o pão lá em cima. Eu vou até lá. Mas eu não compro mais pão aí. Até a qualidade do pão, comparado com aonde eu compro hoje, a qualidade é diferente. O consumo de alimentos preparados por vendedores ambulantes ou a ingestão de alimentos crus ou inadequadamente preparados, em especial frutos do mar, constitui um risco elevado de adoecimento para o indivíduo. Sempre se chama a atenção dos frutos do mar. Porque os frutos do mar, geralmente, eles são protegidos por carapaça e a gente come o que está dentro. E muitas vezes o que está dentro já entrou.
ele já comeu e depois você come. Eu nunca me esqueço. É uns casos meio doidos que eu fiz, que às vezes eu tenho umas paranoia que nem eu mesmo sei por que eu sou assim. Eu nunca tinha comido lambreta. E tive vontade, via todo mundo comendo, meu pai sempre fazia e tomava aquele caldo e cheirava aquele caldo e eu morria de vontade, mas tinha nojo. Porque aqui para nós, quando abre aquela lambreta, fica parecendo um pinguelo. Deus me perdoe, né? Mas, vambora. Eu aí achei uma vez de comprar. Comprei, lavei toda. Lavei como, tia? Lavei com que boa e sabão em pó. Olha, ficaram alvinhas. Botei na panela, botei todos os temperos, coentro, blá. Na hora de cozinhar, meu irmão, o que saiu de bolha de sabão. Você pensa que eu não comi? Oxi! Tirei, claro, tinha umas que não dava para comer, porque eu acho que aí entrou bastante sabão, não sei o que aconteceu, mas assim, a neura de querer limpar o que vem da lama, né? A lambreta, ela ficava na lama, você viu o pessoal, já vi marisqueiro pegar, ele enfia o facão assim, tosse e tira. Isso é com lambreta, chumbinho e outros, né? Que se pega na beira do mar ou no mangue para poder vender. Então, assim, a ingesta desses alimentos em que você põe em dúvida, desculpe, a procedência ou o cultivo, você pode ter problemas sérios. Comer na rua é o que a gente acabou de dizer. Quando ele fala assim, preparados por vendedores ambulantes. E próximo, ela não come na rua então? Ô, minha irmã, como? Tem uns carrinhos, não sei se vocês já viram. E agora, aqui na Tancredo Neves, ali junto do Shopping Salvador, né? Fica um monte de carro, vendendo na calçada também fica. E quando eu trabalhava lá numa escola lá embaixo, ficava os carros ali na calçada, perto do antigo Bom Preço, e era uma comida gostosa, vende nas marmitinhas, 5 conto. Oxe, comprei muito. E todas as vezes, é porque eu não tenho um carro, quando eu vou lá embaixo com a minha vizinha, e ela passa, ela compra, eu também compro. E ela é toda chiquerê. Eu ainda sou do leva. Mas eu compro e é gostosa a comida. Mas assim, é um risco que a gente passa. Foi o que eu disse outro dia, na semana passada, ou na aula passada. Nós não somos 100% corretos. E nem 50%. A alimentação feita diretamente com as mãos. Deixa eu dizer uma coisa. Queijo coalho. Já ia esquecendo desse detalhe. Eu adoro queijo coalho com melaço. Aprendi a comer, não tem muito tempo, não. Eu morava em Itapuã. E quando eu chegava em casa à noite, eu passava por ali, pela Sereia, era o quê? 7 da noite, tava assim, de uns meninotezinhos, com aquela meia panelinha, né? Que ele bota carvão para poder botar para assar o queijo coalho. E ele estava com as barras de queijo coalho em cima da calçada. Uns ainda botavam um plásticozinho, outros colocavam em cima da calçada e com aquela faquinha bonitinha que eles tinham, cortava, dividia, pegava aquele monte de palito que Deus e ele sabe aonde foi que se achar o palito bom na rua, ele pega. Ia enfiando nos queijos coalho, pegava a assadeira, arrumava tudo na assadeira, cobria com plástico e levava para casa, possivelmente ia colocar na geladeira e no outro dia saía para vender e você ia comprar, ainda botava melaço, ainda mandava ele ficar ali, fica aí que eu quero o outro. Queijo coalho. Mas como os antigos diziam, esquentou, mata. Grande mentira. A alimentação feita diretamente com as mãos ou o compartilhamento de um mesmo recipiente com outras pessoas, comum em diversas culturas, né? O índio mesmo fazia isso, né? Passava com o mesmo prato e ia dando até para o filho. Eu fui de uma época que era assim, né? Fazia essa comida, fazia o bolinho, amassava na mão e dava na boca do filho, né? E eu comi muito bolinho de minha mãe e com meus primos, certo? Mas existem culturas que uma vai passando a outra, certo? O mesmo prato serve para todo mundo comer, aumentando o risco da aquisição de doenças. Aspecto socioeconômico, aí aqui, gente, eu não vou ler não,
certo? Apenas dizer o seguinte, que depende muito, não adianta você travar uma luta de conhecimento, né? De explicar o que é doença, explicar o que é saúde, dizer para ele tudo o que ele tem que fazer, se ele não tem dinheiro suficiente, nem condições culturais suficientes de se estruturar. Ou seja, tem uma casa com esgotamento sanitário, tem uma casa arejada, tem uma casa com boa alimentação, tem uma casa limpa. Ou seja, minha mãe dizia que ser pobre não é ser sujo. Mas, às vezes, a gente pega muita gente em uma situação socioeconômica precária e que exatamente as condições da moradia, as condições higiênicas são precárias, porque ele não tem condição. Às vezes, tudo que ele tem foi dado por outra pessoa. E aí? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não basta você criticar. Hoje eu postei algo no Face, né, que o Face é lugar, é o muro das lamentações. A gente não encontra em quem desabafar e, assim, me incomoda muito determinadas perguntas do jornalismo e eu fico doente, me coçando. Como é que eu vou para o Instagram e eu não sei manusear isso? Eu fico agoniada querendo responder. Aí eu respondo pelo Face, que eu disse assim, gente, vamos parar de estar julgando e criticando o comerciante que está querendo voltar a abrir seu comércio. Porque todo mundo deve ter visto um comerciante conversando com o prefeito ACM Neto, em que ele estava chorando, pedindo, pelo amor de Deus, pelos meus 3 filhos. Pense numa pessoa que sentiu aquilo. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. Ele, literalmente, ele era um dos lojistas do Shopping Salvador, que está fechado, e ele estava pedindo, prefeito, o senhor vai ter muito mais controle do interior do shopping do que a feira de São Joaquim, do que a feira de Sete Portas, porque o controle o senhor vai ter ali, a gente faz tudo certinho. E aí ele chorando, ele repetiu 3 vezes, pelos meus 3 filhos, pelo amor de Deus, deixa a gente abrir o shopping. Aí você diz assim, e às vezes eu mesmo me questiono, gente, por um lado a gente tem que ver a vida. Adianta abrir o shopping e colocar em risco a vida dele mesmo, dos filhos dele. Mas ao mesmo tempo ele precisa de dinheiro. Esse dinheiro emergencial, que demora mais de 3 meses para chegar, que se depender do dinheiro emergencial, você morre de fome, de sede e de doença. Cadê? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para comprar comida? A pior coisa, você pode ter a dívida que for, mas a comida não pode faltar. E quando você não tem a comida, quando falta a comida, e principalmente quando você vê um filho com fome ou um filho precisando de alguma coisa que você não pode dar, aquilo tira de você até o estímulo de trabalhar, tira o estímulo de viver. Então, assim, aí eu coloquei, vamos deixar de demagogia, porque quando você está com sua barriguinha cheia em sua casa e que você, de uma forma ou de outra, tem uma válvula de escape, o dinheiro chega de algum lugar, fica fácil você levantar a bandeira e dizer que é pela vida. Então, a gente, até hoje, inclusive, a gente não sabe até onde a gente pode dizer que o governo está fazendo tudo para o bem da gente. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que é grave e que a gente pode morrer. Hoje eu estava assistindo o jornal de manhã e me deu uma satisfação tão grande, porque assim, a estado da Bahia, 106 parece, de contaminados. Poxa, é um número muito grande. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que é 106 no estado da Bahia, 106 mil. Parece que é isso, 106 mil e não sei quanto. É o estado da Bahia. E outra, dentro desses 106 mil estão também aqueles que já estão, que sarou, que hoje está em 70 e poucos mil. Então imagine, quando fala que tem 106 mil, a gente só pensa que todo mundo contaminado, não tem mais... Não, ali dentro já tem os curados. Que a gente, às vezes, o medo é tão grande que a gente não para ver isso. Mas a única coisa certa que a gente tem hoje é que é uma doença grave e que mata.
E saiu uma reportagem, acho que foi ontem que eu ouvi, dizendo que as pessoas que adquiriram o coronavírus correm o risco dos anticorpos que foram produzidos, depois de um certo tempo, ele começar a cair e você pode ter a doença novamente. Por enquanto, só são conjecturas, nada comprovado, os estudos estão acontecendo e a gente só tem que esperar e se cuidar cada um. Constatação. O poder de compra é um dos determinantes de maior influência na escolha do espaço em que o indivíduo ou grupo familiar pretende residir. Ou seja, a estruturação não é só do local de morar. Depende de dinheiro. Tudo depende de dinheiro. Até a higiene. Eu preciso do sabão. Até aquele sabão vagabundo que faz de sebo de cachorro. Você precisa do dinheiro para comprar. Tudo precisa de dinheiro. Então, a constatação que a gente chega hoje é que para que a gente tenha tudo isso bonitinho, precisamos de ter dinheiro no bolso. E precisamos de ter educação. Eu não vou ler não, porque é mais ou menos isso que eu falei. Bairros sem infraestrutura, a gente já falou sobre isso com a questão do lixo, né? Bairros sem infraestrutura de serviços públicos, saneamento e outras coisas, a qualidade de vida cai, é inexistente. Aqueles que residem nas chamadas áreas de risco, como favelas, acampamentos, nos barrancos, certo? Quase que totalmente são desprovidos desses serviços automaticamente. Porque a gente fala o seguinte, aquela dona Maria que mora lá naquele barranco, não sei das quantas, ela é mais propensa a adoecer. É porque mora num lugar ruim, que não sei, mas é porque ela não tem infraestrutura, que não depende só dela, não. Ela joga o lixo onde joga porque o governo ainda não teve a capacidade de ir lá colocar essa infraestrutura. Não é interessante para o governo todo mundo está tudo certinho, porque senão ele não tem o que prometer. Entendeu? E às vezes até faz. Daqui a 2 anos entope tudo, acaba tudo, e aí você começa a gritar de lá que ali está com problema. A Valéria, acho que nessa penúltima vez que choveu, o ano passado, estava sofrendo por conta de uma tubulação que a Embasa fez, que está entupida há séculos, e quando chove, enche tudo, acaba tudo, derruba tudo, e está lá. Mas eles fizeram. Então, assim, essas chamadas áreas de riscos são desprovidos desses serviços e, consequentemente, são, assim, propensas a contrair doenças. Quais são, então, os indicadores que mensuram o nível de vida de uma população, segundo a ONU? Saúde, incluindo as condições demográficas, ou seja, o local onde você vive. Alimento e nutrição, se é bem alimentado, se não é. Se mesmo alimentado é bem nutrido, que são coisas diferentes. Educação, incluindo alfabetização e ensino técnico. Condições de trabalho, ou seja, o seu trabalho, como é o ambiente do trabalho. Situação em matéria de trabalho, ou seja, como é que acontece, né? Quais são os recursos que você tem para lhe proteger. Consumo e economia em geral. Tudo isso são indicadores, vocês vão avaliar, né? Faz entrevistas e aí o IBGE é craque para fazer isso. Transporte, moradia, essa moradia já incluindo os saneamentos, vestuário, recreação, segurança e liberdade. Isso tudo o cidadão tem o direito a tudo isso de boa qualidade. Se um desses faltar, algum problema acontece. Algum setor vai ficar desprotegido. Então, é importante que você tenha em mente do que é direito seu e como direito... Peraí, meu filho. Peraí, gente, que meu gato está aqui e ele disse que ele está dodói. Você precisa entender determinadas consequências que acontecem na comunidade. E às vezes, gente, a gente acaba levantando bandeiras por aquela comunidade. Vocês não têm ideia da importância que vocês têm, técnicos de enfermagem,
em uma unidade de saúde, dentro de uma comunidade carente, o quanto de responsabilidade vocês têm. Não basta você chegar lá, vestir o branco e entrar para trabalhar. O trabalho é dentro e fora. Agora, tem que gostar. Quem gosta de saúde pública tem que gostar de saúde pública. Ou melhor, saúde coletiva. E isso é muito importante para que vocês desempenhem um ser profissional da área de forma adequada. Se o seu ideal dentro da saúde coletiva é levar a saúde, tudo isso você tem que levar em conta. Não basta que você leve o branco até a sua comunidade. Você tem que levar a educação. Você tem que levar a informação. Você tem que levar tudo que norteia, desde a vida privada do indivíduo até a coletividade. Isso é importante, certo? Então, assim, eu espero... E vocês tiveram saúde coletiva, não é isso? Sabem perfeitamente o quanto tudo isso é importante. Tá bom? Beijos no coração de vocês.